Aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo. Você já ouviu falar de uma jovem que foi entregue virgem a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo? Parece impossível acreditar que isso tenha acontecido em nosso Brasil. Mas essa história é real e marcou para sempre a pequena cidade de Santa Helena, no interior de Minas Gerais. E antes de continuar, já se inscreva no canal, porque essa narrativa vai mexer com suas emoções e no final vou revelar um segredo que muda completamente tudo o que você pensa sobre esse fazendeiro e essa moça. Naquele tempo, a honra de uma família era moeda de troca. O silêncio dos vizinhos escondia a dor de uma jovem de apenas 18 anos, que foi arrancada de sua casa para viver ao lado de um homem marcado pela solidão. O que ninguém sabia é que dessa dor nasceria uma revelação tão forte, capaz de transformar sofrimento em algo inesperado. Maria Clara tinha acabado de completar 18 anos, quando o destino começou a apertar seu peito. Hoje, aos 20, quando conta essa história, ainda sente o peso daquele ano. Era uma beleza simples, pele clara que queimava fácil no sol, cabelos longos presos por um lenço gasto, olhos que misturavam doçura e desconfiança. Morava com Antônio, o pai, e Dona Zuleide, a mãe, num rancho de taipa na saída de Santa Helena, interior de Minas, onde o vento quente parecia varrer qualquer esperança que ousasse brotar. Naquela manhã de 1950, o fogão a lenha crepitava sem pressa, como se não faltasse nada sobre a mesa. Mas faltava quase tudo. Faltava o feijão, faltava o açúcar, faltava coragem. Maria Clara tirou o pão duro do pano e dividiu em 3, como sempre fazia. Mãe, a senhora come primeiro. Menina, quem come primeiro aqui é a fé, respondeu Zuleide, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Do lado de fora, Antônio afiava uma faca que ele já nem usava. Era a maneira dele de fingir controle, quando, na verdade, tudo escapava pelas frestas. A última seca tinha acabado com a roça. E as dívidas, que antes eram sussurro, viraram grito. No meio da manhã, apareceu Nicanor, o agiota da região, de terno claro amarrotado e chapéu torto. O cavalo, um cavalo marrom de raça, relinchou ao parar diante do portão improvisado. Era um animal bonito, lustroso, que chamava a atenção até de quem não entendia de criação. Seu Antônio, hoje não vim para conversa, vim para receber. Seu Nicanor, a colheita do feijão tá para chegar. Se Deus quiser, eu pago. Deus quer muito, mas quem decide sou eu. Ele sorriu de lado. Tenho proposta que resolve sua vida. Maria Clara escutava da porta, segurando o pano do avental como se fosse um escudo. O olhar de Nicanor pousou nela, pesado, avaliador. Zuleide, percebendo, atravessou a sala e posicionou-se discretamente entre a filha e aquele olhar. Proposta? Antônio engoliu seco. O senhor sabe que não sou homem de perder. O fazendeiro João Batista anda precisando de companhia na fazenda São Bento. É moço. Ainda 28 anos, viúvo de promessa, nunca casou, mas perdeu a noiva num desastre de cavalo. Tem dinheiro, mas vive só. Estão falando por aí que ele paga muito por... Ele não terminou. Não precisou. O silêncio fez o trabalho. Aqui ninguém vende gente, rosnou Zuleide, o rosto rubro de indignação. Dona Zuleide, não brinco com seu orgulho. Brinco com números. E os números dizem que, se até sábado não receber, tiro tudo. Casa, terreiro, os poucos móveis, até o tear. E o seu Antônio pode até ser levado. Maria Clara sentiu uma fisgada no peito. Não era medo por si, era pavor de ver os pais desabando. Naquele tempo e naquela terra, a honra das famílias pobres era a primeira a ser negociada pelos ricos, mesmo que ninguém assinasse papel. Era uma violência que não deixava hematoma, mas quebrava por dentro. No final da tarde, comadre Lúcia, vizinha, apareceu trazendo 2 mandiocas e uma notícia sussurrada. Antônio, ouvi na venda. Vão armar uma visita do capataz do João. Dizem que o patrão nem sabe de nada direito. É coisa do Nicanor. E por que o João compraria uma desgraça dessa? Perguntou Zuleide trêmula.
Desconheço, comadre. O povo fala que ele está cansado de dormir sozinho naquele casarão. Outros dizem que o homem guarda um luto antigo e não põe a mão em mulher nenhuma. Na cidade, falatório não falta. Verdade é que a dívida está matando vocês. Quando a noite caiu, a lamparina desenhou sombras compridas nas paredes. Maria Clara, lado do pai, sentou-se ao que olhava para o chão batido como quem procura resposta escrita na terra. Pai, e se a gente for para a cidade grande? Eu costuro, a mãe lava roupa, o senhor arruma serviço na obra. Filha, cidade grande engole gente pequena. E eu já tô calejado. Mas eu não fui feita para ser moeda, pai. A voz dela saiu firme, embora os olhos ardessem. Zuleide segurou a mão da filha. Ninguém aqui vai te entregar, Maria. Se tiver de perder tudo, a gente perde junto. Era bonito ouvir aquilo, mas a realidade não costuma recuar por causa de frases bonitas. Naquela mesma noite, o trotar de um cavalo cortou o silêncio. Era o capataz da fazenda São Bento, um homem de fala mansa e olhar prático, chamado Severino. Seu Antônio, venho em nome do patrão. Não vim para falta de respeito, vim para propor. Propor o quê? Antônio se levantou, a faca esquecida sobre a mesa. Quitar a dívida com Nicanor. Em troca, a moça vai morar na fazenda. Fica sob cuidado do patrão. É promessa de teto, comida e respeito. Respeito? Zuleide avançou um passo. Respeito não começa levando filha dos outros. Dona, eu só trago o recado. E outra coisa, o patrão mandou dizer que ninguém toca na moça contra a vontade dela. Que ela vai ter quarto próprio, estudo e que ele mesmo quer conversar com ela antes de qualquer decisão. Houve um silêncio perplexo. Não era o que esperavam. Maria Clara tentou falar e a voz que saiu parecia de alguém mais velho que ela. E se eu disser não? Então não tem trato, mas a dívida continua, respondeu Severino direto. E o Nicanor vem com ordem de despejo na semana que vem. Ele está com pressa. Depois que o capataz foi embora, o rancho ficou pequeno para tanta angústia. Lá fora, o cavalo marrom parecia escutar cada suspiro que saía da casa. Maria Clara encostou a testa no batente da porta e deixou que algumas lágrimas caíssem. Não chorava por medo do fazendeiro, que ela nem conhecia, mas pela certeza de que, qualquer que fosse a escolha, alguém sairia ferido. Na madrugada, ela foi até o terreiro. O céu estava coalhado de estrelas. Lembrou-se de Padre Miguel, que sempre lhe dizia depois da missa: Deus mora nos porões daquilo que a gente não entende. E havia muita coisa que ela não entendia. Mãe, chamou baixinho, quando Zuleide também se levantou sem dormir. Se eu for, a senhora promete que cuida do pai? E que não deixa o Nicanor humilhar vocês? Prometo tudo o que for preciso, minha filha. Mas não prometo perder você desse jeito. Antônio apareceu na penumbra, a voz rouca. Eu fui homem para te pôr no mundo, mas não tô sendo homem para te proteger. O que eu fiz com a gente? O senhor tentou, pai. Maria Clara enxugou o rosto numa pressa. A vida é que foi dura demais. No dia seguinte, o capataz voltou com um bilhete. Não era comum gente como eles receber bilhete de fazendeiro. O papel tinha letras firmes. Maria Clara, não aceito nada que a desrespeite. Peço apenas que venha conversar. Se resolver ficar, prometo estudo, silêncio e proteção. Se resolver não ficar, eu mesmo vou me entender com Nicanor. João Batista. Aquela última frase grudou na alma de Maria Clara. Eu mesmo vou me entender com Nicanor. Por que um homem compraria dívida alheia sem intenção de tocar em nada? Que interesse poderia ter? O povo diria que era capricho ou solidão cara. Mas havia algo estranho naquela promessa que ninguém conseguia decifrar. Uma chave escondida que mais tarde abriria uma porta que mudaria tudo. À tarde, Maria Clara caminhou até a cerca onde o capataz aguardava. Não levou mala, levou apenas um lenço, uma muda de roupa e um caderno amarelado que guardava seus poucos estudos. Olhou para trás e viu os pais parados no terreiro, menores do que eram. Eu vou, mas vou inteira, disse encarando Severino. Ninguém manda no meu corpo. Se o seu patrão for homem de palavra, eu fico. Se não for, eu volto.
e seja o que Deus quiser. É o que ele pediu que eu respeitasse, respondeu o capataz sereno. Antes de subir na carroça, Maria Clara abraçou a mãe demorado, abraço de raiz. Depois, segurou a mão do pai, que estava quente como se tivesse febre. Pai, me escuta, isso não é sua culpa. Então de quem é? Ele perguntou, afundando o rosto nas mãos. Da fome, da seca, da gente grande que faz a regra. A carroça partiu devagar. O cavalo marrom puxava com passos largos, abrindo caminho de poeira. No balanço, Maria Clara fechou os olhos e prometeu a si mesma duas coisas. Não perderia a dignidade e descobriria o que havia por trás daquela promessa, porque no fundo sentia que alguma coisa grande e terrível estava escondida, esperando a hora certa para vir à tona. E é essa recompensa prometida ao ouvinte, a verdade escondida, que explica por que o fazendeiro aceitou o trato mais vergonhoso da região e por que naquela casa de paredes grossas e silêncio comprido havia uma caixa que ninguém abria e dentro dela um segredo capaz de virar a história pelo avesso. Quer ouvir? No próximo tópico, você vai pisar no chão frio da fazenda São Bento e entender por que o povo erra quando julga de longe. A fazenda São Bento surgia no alto de um morro baixo, com um casarão de janelas azuis e paredes grossas de adobe. Havia silêncio de igreja, daqueles que fazem a gente ouvir até o próprio coração. O terreiro era largo, o curral cheirava a capim fresco, e o cavalo marrom pastava ao lado do bebedouro, como se também estivesse esperando por alguma notícia. Severino, o capataz, guiou a carroça até a varanda. Desceu primeiro, ajeitou o chapéu e fez um gesto discreto para que Maria Clara o acompanhasse. Ela pisou no cimento frio com a firmeza possível para quem trazia a alma aos soluços. A porta se abriu sem pressa. João Batista apareceu. 28 anos, alto, moreno de sol, camisa aberta no peito, chapéu bem assentado, olhos cansados, porém atentos. Não havia soberba ali. Havia alguém acostumado a mandar, mas cansado de ter de fazê-lo. Seja bem-vinda. A voz era grave e tranquila. Meu nome é João. Maria respirou, segurando o caderno contra o peito como se fosse um escudo. Eu sou Maria Clara. Eu sei. Ele baixou o olhar por um instante. Entre. A gente conversa na sala, sem pressa. A sala tinha retratos antigos, um relógio de parede que batia compassado e um baú de madeira escura, fechado com ferrolho, encostado no canto. O ar carregava cheiro de café e lembrança. Maria percebeu, nenhuma mulher morava ali. Faltava flor, faltava cortina leve, faltava voz feminina. Dona Isaura, governanta de mãos firmes e olhar doce, apareceu enxugando as mãos no avental. Tinha uns 50 e tantos anos. Moça, já arrumei um quarto só seu. Roupa de cama limpa, bacia com água fresca. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Obrigada. Maria respondeu baixo. João apontou uma cadeira. Sente-se, por favor. Houve um silêncio que parecia ter sido combinado com o relógio. João tirou o chapéu, apoiou-o na mesa e encostou os nós dos dedos um no outro, como quem reza antes de começar um assunto difícil. Maria Clara, vou ser direto. Você não é dívida, não é gado, não é moeda. Enquanto estiver aqui, ninguém encosta em você sem a sua palavra. Nem eu. Ela ergueu o rosto, surpresa com a firmeza daquela promessa. Então por que aceitaram isso? Porque o mundo nem sempre oferece escolha limpa. Ele respondeu sem desviar os olhos. Eu assumi uma conversa torta para evitar outra pior. E também porque tenho um assunto a resolver com o homem que te pressionou. Nicanor. Ela sussurrou o nome como quem cospe um espinho. João assentiu, o maxilar tenso. Mas essa briga é minha. A sua, por enquanto, é recuperar o fôlego. Severino pigarreou na porta. Patrão, deixo a carroça no paiol e desço pro curral. Vá sim, João agradeceu com um gesto. E diga ao Pedro que não quero barulho de sela hoje à noite. Quando ficaram só os dois, Maria passeou os olhos pelo cômodo. Parou no baú. Não sabia por quê, mas havia algo naquele ferrolho gasto que parecia guardar uma história que não cabia em palavras. O que tem ali? Perguntou antes de se censurar.
João acompanhou o olhar, respirou, demorou a responder. Coisas antigas. Da sua noiva? Ele apertou os dedos como se segurasse um cavalo bravo por dentro. Daquilo que sobrou dela. O peso caiu no meio da sala. Maria quase pediu desculpas, mas João levantou a mão, pedindo calma. Eu não contei isso para muita gente, disse com a voz escurecida. Ela morreu num tombo de cavalo. Um cavalo apavorado, mal domado. Faz tempo, mas tem dor que não respeita calendário. Sinto muito. Maria falou sincera. Eu também. E é por isso que eu falo. Aqui não se força ninguém a nada. Dona Isaura voltou com uma bandeja de café, um pão de queijo, um prato de goiabada. Coma, minha filha. A gente só chora direito quando o estômago não dói. Maria tentou sorver um gole. As mãos tremiam. João percebeu. Você gosta de ler? Ele perguntou mais leve, apontando uma estante com livros gastos. Tem uns romances velhos, uns almanaques, Bíblia. Se quiser são seus enquanto estiver aqui. Gosto. Eu anotava palavras difíceis num caderno. Ela ergueu o caderno envergonhada. Então anote mais. João ensaiou um sorriso que quase não sabia nascer. Palavra dá asa quando o chão falta. Ela olhou para ele de novo, tentando entender que tipo de homem compra a dívida de uma família para não tocar na moça. Havia contradição, mas havia também uma honestidade difícil de fingir. E se eu disser que quero ir embora, eu mesmo levo. Ele respondeu sem vacilar. Mas antes, quero conversar com seus pais. Quero deixar comida e arrumar trabalho para o seu Antônio. Não gosto de casa que cai por falta de prego. Por quê? Porque um dia a minha também quase caiu. Do lado de fora, o cavalo marrom raspou o casco no chão, impaciente. João se levantou e apontou a janela. Montar ajuda a pensar. Se você topar, amanhã cedo te ensino a selar. Sem pressa, sem plateia. Eu topo. Veio a resposta rápida, quase um alívio, como quem agarra uma corda no meio da correnteza. Quando Dona Isaura conduziu Maria ao quarto, o corredor cheirava a sabão e madeira antiga. No quarto, uma cama simples, colcha branca e uma janela que dava para os pastos. Maria encostou a mala murcha no canto, abriu a janela e deixou o vento entrar. A fazenda estava viva, mas era uma vida quieta, ferida, como a dela. Ela sentou-se e escreveu no caderno. Cheguei. O homem falou que não encosta. Tem um baú que pesa a sala inteira. O cavalo marrom olha como se soubesse das coisas. A casa respira triste. Será que tristeza também aprende a ficar mansa? Na sala sozinho, João voltou a encarar o baú. Pousou a mão no ferrolho, não abriu. Caminhou até a mesa, pegou um maço de papéis amarrado com barbante, recibos, promissórias, nomes. No topo, escrito a lápis forte, Nicanor. Ainda falta peça nesse jogo, murmurou. Mas eu vou fechar essa conta. Antes de dormir, Maria olhou pela janela. No escuro, o cavalo marrom ergueu a cabeça como se a visse. Ela não sabia que, na manhã seguinte, aquele animal seria a primeira ponte entre ela e a própria coragem. E não sabia também que o segredo capaz de virar essa história pelo avesso estava muito mais perto do que imaginava. Trancado, sim, mas não por muito tempo. E você que está acompanhando, de que cidade do Brasil ou do mundo está assistindo essa história? Me conta nos comentários. No sábado, a cidade de Santa Helena amanheceu com um rumor que parecia sino de igreja. Haveria acerto na praça, em frente à venda do seu Onofre. Gente do roçado desceu cedo, curiosa. Uns por maldade, outros por pena. No meio da poeira fina que o vento levantava, Nicanor chegou primeiro. Paletó claro, livro-caixa debaixo do braço. Sorriso curto de quem já se considera vencedor. Antônio e Dona Zuleide encostaram no batente da venda, mãos dadas, como se uma corrente invisível sustentasse os dois. Maria Clara, firme apesar do coração batendo alto, veio com o capataz Severino. O cavalo marrom aguardava preso à argola do bebedouro, lustroso, olhando a rua com olhos grandes, sem saber que virara símbolo de uma desumanidade. Nicanor abriu o livro-caixa como quem abre Bíblia no sermão. Seu Antônio, a dívida é essa, com correção, vencida.
Hoje eu levo o que é meu. Ou a gente cumpre a palavra. Palavra que o Senhor torceu. Retrucou Zuleide, a voz sem tremer. Não foi trato, foi aperto. O ar mudou quando despontou no passo calmo João Batista. Chapéu bem posto, 28 anos, camisa aberta no peito queimado de sol. Ao lado dele, Severino trouxe uma sacola de couro e um envelope grosso. João não procurou aplauso nem confronto. Procurou a mesa de madeira que seu Onofre arrastou para o meio da praça. Nicanor, João Batista. O agiota ergueu o queixo. Veio garantir sua solidão, foi? João não mordeu a provocação. Bateu o envelope na mesa. O barulho seco calou cochichos. Aqui está a quitação integral da dívida do seu Antônio, disse pausado. E mais estes recibos. Puxou da sacola um maço de papéis amarrados com barbante que tinha sido visto na noite anterior sobre sua mesa. Entregou-os a Padre Miguel, que se aproximara discreto. Padre, o senhor confere a soma? Confiro. O padre ajeitou os óculos, folheou. Está pago e tem sobra. A sobra é do seu Antônio, completou João, para recomprar o tiar de Dona Zuleide e encher a despensa. Nicanor sorriu de lado, ácido. E a minha garantia? A garantia era a casa e o pouco que a família tem. Tá tudo pago. João respondeu. Não me faça de tolo, fazendeiro. Todo mundo sabe do trato. A moça vai para sua fazenda. A rua precisa ver. É tradição. A palavra tradição doeu como faca. Um burburinho percorreu a roda de gente. João encarou Nicanor com uma calma dura. Tradição que humilha, não é lei. Delegado, Arcanjo, que até então observava da sombra do sobrado, resolveu se aproximar. Tinha bigode aparado e o jeito de quem mede cada sílaba. Senhores, não quero confusão. Se a dívida está paga, não há razão para entrega pública. A razão é a palavra falada, estourou Nicanor. Sem entrega, não tem acordo. Maria Clara deu um passo à frente. O pano do vestido simples tremulou no vento. Não estava ali para ser exibida. Abriu a boca e a voz saiu limpa. Eu não sou pacote. Eu vou porque quero. E conversar. Se eu voltar, volto inteira. Se eu ficar, fico em pé. Ninguém me puxa por corda. A frase correu como relâmpago pela roda. Dona Zuleide segurou o braço dela, firme e carinhosa. Antônio, com os olhos marejados, abriu espaço. João então fez algo inesperado. Caminhou até a argola do bebedouro, soltou o cavalo marrom e o trouxe para o meio. Passou a mão no pescoço do animal, que bufou manso. Este cavalo não é moeda de mulher, anunciou. Quem quiser cavalo, compra com dinheiro. Quem quiser respeito, começa por aqui. Nicanor bateu o livro-caixa na mesa, ferido no orgulho. Vai bancar o herói? A rua sabe por que você quer a moça. Fazendeiro solitário, casa grande e fria. Você quer companhia. Vá, diga que não. João encarou-o, e a voz saiu grave, sem elevar o tom. Eu quero paz e justiça. E tenho assunto antigo para ajustar com você. Mas não hoje. Severino se adiantou com um pequeno embrulho de pano. Abriu e mostrou 3 promissórias carimbadas. Somas que Nicanor cobrara de outras famílias com juros impossíveis. Não era a revelação final. Era só um arranhão na máscara. Fica para o delegado uma cópia, disse João. O resto eu resolvo pelos meios que a lei permite. O delegado Arcanjo pigarreou. Nicanor, por hora, não tem mais nada para você aqui. Tá pago. Se quiser discutir juros, passa no cartório. Aqui na praça chega. Nicanor recolheu o livro, os olhos faiscando. Antes de sair, deixou a farpa. Pode ficar com sua moral, João Batista. Moral não. Esquenta a cama. Ninguém respondeu. O silêncio pesado foi interrompido por Padre Miguel. Que cada um vá cuidar da própria porta. O escândalo de hoje foi a fome, não a moça. A roda se desfez devagar. A poeira assentou como um lençol. João se virou para Antônio e Zuleide. Vou levar a Maria agora. Amanhã mesmo mando lenha, mantimento e conserto para essa casa. E arrumo serviço para o senhor na serraria do seu Damásio. Trabalho bom não humilha. Antônio tentou falar, mas a voz falhou. Apertou a mão do fazendeiro, um gesto curto, agradecido e desconfiado.
como quem aceita a água, mas guarda a caneca. Maria Clara caminhou na direção do cavalo marrom. Alisou o focinho quente, sentindo a respiração do animal na palma. Era como tocar a fronteira entre o que doeu e o que poderia, quem sabe, um dia sarar. João ofereceu-lhe as rédeas. Quer ir montada? Quero aprender. Então começa agora. Ele ajustou a sela devagar, explicando cada fivela, cada tira. Nada de pressa, nada de mão. Brusca. Severino observava em silêncio, aprovando com um aceno curto de vez em quando. Dona Zuleide enxugou os olhos no avental, mas não correu até a filha. Deixou que ela fosse com a dignidade que reivindicara. Antes de partir, João se aproximou de Padre Miguel. Padre, preciso que guarde algo para mim por uns dias. Se for para proteger, eu guardo. João entregou um envelope pardo, lacrado. O padre pesou-o na mão, curioso. É a primeira parte de uma verdade que vai precisar de altar e de rua, disse o fazendeiro. Ainda não é hora de abrir. Montados partiram em silêncio. Maria ao lado de João. Severino conduzindo a carroça com as poucas coisas dela. A estrada de terra se alongou sob o sol. Ao cruzarem a passagem do rio raso, Maria olhou para trás e viu os pais na beira da estrada, acenando pequeno. Não era despedida de cativeiro. Era uma travessia sem nome. Na subida do morro, a fazenda apareceu de novo, branca e azul contra o céu. O vento trouxe um cheiro de goiaba madura no quintal. Maria sentiu o coração bater um pouco mais devagar. Por um instante, houve um fiapo de paz. Mas ao descerem no terreiro, o relógio da sala bateu 3 pancadas. E como se respondesse a um chamado antigo, o baú no canto rangeu por dentro. Um estalo leve, madeira que cede ao tempo. João parou por um segundo, olhos fixos naquele canto, como quem vê um fantasma que só ele reconhece. Logo recompôs o rosto e sorriu de leve para Maria. Hoje você descansa. Amanhã a gente começa do começo. A noite cairia com cheiro de chuva distante e com ela viriam passos que não estavam no combinado. Porque onde há dinheiro sujo, há volta. E a volta de Nicanor ainda viria, acompanhada de uma peça do passado que, quando encaixasse, faria o mundo girar ao contrário. Mas por enquanto, o trato estava feito, cruel no que dizia da cidade, impensável no que poupava dentro da casa. E a história, mesmo ferida, seguia pela estrada, guardando o que ainda não podia dizer. O portão de madeira da Fazenda São Bento rangeu como se anunciasse uma mudança que ninguém sabia nomear. O terreiro era amplo, cheio de marcas de casco, e a casa grande, de janelas azuis, parecia olhar de cima toda a vida que acontecia ali. Severino segurou a carroça ao lado do curral. João Batista, já desmontado, esperou Maria Clara por perto da escada da varanda, mantendo uma distância respeitosa, como um homem que aprendeu tarde que a aproximação também pode ferir. Bem-vinda à sua casa enquanto quiser ficar. Eu agradeço, disse Maria, ainda aprendendo o peso das palavras naquele lugar. A primeira coisa que ela sentiu foi o cheiro. Café coado, sabão de cinza, goiaba madura do quintal e a maresia leve do vento que vinha do mato depois de chuva distante. Dona Isaura, governanta de mãos firmes e olhar que abraça, apareceu na porta com um sorriso que já tinha visto muita falta e por isso mesmo sabia ser inteiro. Venha, menina, preparei seu quarto, água fresca na bacia, toalha limpa e uma muda de lençol quando quiser trocar. Aqui ninguém pressiona, aqui a gente convida. O quarto era simples, cama de madeira, colcha branca, com flores bordadas de linha azul, janela para os pastos e um cabideiro antigo que ainda guardava perfume de lavanda. Maria tocou os bordados como quem pede licença. Pela janela, o cavalo marrom passeava em passo manso, o pelo luzindo no sol. Por um instante, ela respirou sem pressa, como há muito não fazia. Na sala, o relógio de parede marcava as horas com um som grave que lembrava a igreja. E num canto, quase pedindo esquecimento, o baú de madeira escura, ferrolho gasto, marcas de unha, um segredo guardado a 7 chaves. Maria desviou o olhar, mas o baú ficou nela. João chamou para um café.
A mesa tinha pão de queijo, bolinho de chuva, queijo fresco e uma tigela de goiabada. Severino sentou na beirada, silencioso. Pedro, peão feito de 22 anos, entrou de mansinho, tirando o chapéu. Pedro, essa é Maria Clara, disse João. Seja bem-vinda, dona, respondeu o rapaz, com respeito acostumado de quem aprende o mundo pela lida. Com a xícara na mão, Maria esperou. E João falou, como quem desenha um mapa. Aqui, as regras são poucas e claras. Primeiro, seu quarto é território seu, porta fechada. Só abre quando você quiser. Segundo, ninguém encosta em você, nem por graça. Terceiro, estudo é obrigação boa. Se quiser aprender mais, trago professora da cidade. Quarto, quer trabalhar para ocupar a cabeça? A casa tem muito serviço. Mas se descansar por uns dias também pode. E por último, se decidir ir embora, eu mesmo levo. E o que o senhor ganha com isso? Perguntou Maria, olhando sem se esconder. Talvez paz. Ele respondeu sonesto. E a chance de consertar uma coisa antiga que ainda me cobra. Dona Isaura pousou a xícara, encarando João com carinho de mãe que avisa sem falar. Ele entendeu e mudou de assunto. Quer conhecer os pastos? Melhor hora é quando o sol amansa. No curral, Pedro trouxe o cavalo marrom já, com a sela ajustada. O animal fungou a mão de Maria, reconhecendo o cheiro, pesando coragem. Ele se chama o quê? Perguntou ela. Não tem nome, só chamamos de marrom. Nome da posse que às vezes pesa, respondeu João. Posse pesa mesmo, disse Maria num fio de voz. João mostrou a sela, o estribo, a rédea. Nada de urgência, nada de voz alta. Severino ficou a 2 passos, de olho no bicho, pronto para segurar se fosse preciso. Sobe quando confiar em você, ensinou João. O cavalo sente o que a gente finge não sentir. Maria levou alguns minutos. A primeira tentativa falhou. O pé escorregou no estribo. O coração disparou. A vergonha veio como vento. João afastou um passo para que ela não se sentisse cercada. Sem pressa. Tem dia que a gente monta pela dignidade, não pela pose. Na segunda tentativa, ela firmou o pé, segurou a sela, respirou fundo e subiu. O mundo ficou maior visto de cima. João caminhou ao lado, mão leve na rédea, sem tirar dela a condução. Foram ao passo pelo terreiro, contornaram o bebedouro, passaram ao lado dos mangueirais. O vento bateu no rosto de Maria e trouxe lágrimas que não eram só de tristeza, eram de alívio por não estar sendo empurrada. Tá sentindo? Perguntou João. Tô, como se o peito abrisse. Então guarda esse sentimento num bolso que ninguém alcança. Voltaram para a varanda com um silêncio bom entre os dois. Pedro pegou o marrom e o levou para o pasto. Severino subiu as escadas, deixando o patrão e a moça a sós com o entardecer. Posso perguntar uma coisa? Disse Maria. Pode. O senhor sabe o que o Nicanor esconde? João demorou. Escolheu as palavras como quem escolhe semente boa. Eu sei de um começo. O resto ainda estou puxando do barro. E o baú? Arriscou. O baú é passado, e o passado, às vezes, só conta a verdade quando a gente prova que merece ouvir. A resposta ficou rodando dentro dela como pedra em rio. Dona Isaura chamou para a janta. Angu mole, quiabo refogado, carne de panela. Comeram sem pressa. Depois, Maria voltou ao quarto. Antes de deitar, abriu o caderno e escreveu. A casa respira silêncio, mas não é silêncio de ameaça. É silêncio de segredo. O fazendeiro fala devagar, como quem tem medo de acordar uma dor. Hoje montei num cavalo e não caí. Talvez seja isso, aprender a não cair todo dia. Na sala, João apagou as lamparinas uma a uma. Parou diante do baú. Passou a mão pelo ferrolho e ouviu lá dentro a madeira estalar como quem guarda um grito. Não abriu. Em vez disso, puxou da gaveta um maço de papéis, promissórias de Nicanor, e prendeu com um grampo novo. Sobre elas, pousou o envelope pardo que deixara com Padre Miguel em cópia. As peças se alinhavam, mas havia uma que faltava, e essa peça tinha rosto, data e assinatura. Do lado de fora, o cavalo marrom bufa no escuro. Um cachorro late para o nada. No fundo da estrada,
Duas sombras observam a casa e desaparecem. Olhos de gente que volta para buscar o que pensa ser seu. A noite se fecha. O relógio bate de novo. Na cama, Maria segura o lenço e repete baixinho como reza. Eu volto inteira, eu fico em pé. Se essa parte tocou seu coração e você quer ver essa história ganhar força, deixe seu like agora. Isso me ajuda a continuar trazendo os próximos capítulos dessa reviravolta. A noite chegou cedo na fazenda São Bento, como se a pressa do escuro quisesse encurtar caminhos. O céu, pesando nuvens, abafou os grilos. Na cozinha, o cheiro do café que Dona Isaura passara no coador de pano ainda rondava as bordas das panelas. Maria Clara entrou no quarto, fechou a porta com cuidado e ficou alguns segundos só encostada na madeira, ouvindo a própria respiração. Minha filha, tranca por dentro, aconselhara Dona Isaura pouco antes, mostrando a chave. E guarda no bolso da camisola. Aqui, quem decide é você. Obrigada, Maria respondeu, segurando a chave como quem segura um direito. A cama era limpa, o lençol cheirava a sol, mas o corpo dela ainda era um campo de sobressaltos. Sentou-se e abriu o caderno. Escreveu 2 linhas, apagou com o polegar, recomeçou. O silêncio grande fazia barulho de passado. Lá fora, no corredor, João Batista arrastou discretamente uma cadeira até a parede, a 2 passos da porta do quarto dela. Severino achou estranho. Patrão, não vai deitar? Hoje fico aqui. O senhor não precisa. Ela precisa saber que não está sozinha e que ninguém vai passar desta linha. João apontou o chão como se desenhasse uma fronteira invisível. No curral, o cavalo marrom bateu o casco, impaciente com o vento que anunciava chuva. Pedro, o peão, fez a ronda e apagou a lanterna. A casa respirou. Maria molhou o rosto na bacia e subiu à janela. O terreiro, no escuro, parecia um mar. Uma rajada trouxe um estalo de madeira. O baú na sala, talvez, cedendo um dedo ao tempo. Ela não sabia explicar porquê, mas aquele som a atravessou. Tentou deitar. O corpo deitou. A cabeça não. O primeiro encontro daquela noite não era com um homem. Era com seus próprios medos, o que dói e não tem nome. As palavras de Nicanor, ditas na praça, vinham como faca cega. O rosto dos pais, menor do que a vida, vinha como reza. E o rosto do fazendeiro, sério e cansado, vinha como pergunta. Batidas leves, 2 na porta. Maria Clara, a voz de João baixa, sem urgência. Fiz chá de erva cidreira. Posso deixar no chão aqui fora? Pode. Ela respirou, com a voz curta. Tá na caneca de esmalte azul. Se precisar de algo, chama. Eu fico aqui um bocado. Ela ouviu os passos dele se afastarem um pouco e depois a cadeira assentando. Bebeu o chá devagar, sentada na beirada da cama. O calor desceu mansinho, abrindo uma fresta de sossego. Minutos depois, uma lembrança ruim mordeu a nuca. Maria levantou, encostou a testa na porta. Seu João. A cadeira arranhou o piso. Tô aqui. Se eu gritar, o senhor vem? Eu venho antes de você precisar gritar. Ela destrancou a porta 1 palmo, o suficiente para deixar a voz sair com menos peso. Por que o senhor comprou a dívida do meu pai? Porque Nicanor tem por hábito transformar gente em número, e isso não lhe dá o direito de me ter. Eu não tenho você, Maria. Eu guardo a sua possibilidade de escolha, enquanto ela não é segura na sua casa. Houve um silêncio de entendimento difícil. Ela abriu mais a porta. João não atravessou o batente. Ficou na cadeira, mãos entrelaçadas, chapéu sobre o joelho. Me disseram que o senhor perdeu uma noiva. Perdi, ele respondeu, olhando para um ponto que não estava ali. Ela caiu de um cavalo que nunca devia ter sido montado. Eu devia ter dito não naquele dia. Desde então, aprendi que não é palavra de cuidado. Eu nunca pude dizer não. A frase saiu antes que ela me disse, pois vai poder agora. O vento engrossou. O primeiro trovão riscou longe. Do corredor, o cheiro de madeira molhada começou a se insinuar. Dona Isaura apareceu na ponta, enrolada no chale. Tudo bem por aqui? Tudo, disse João. Quer que eu fique com ela? Deixa por minha conta, mas pode deixar a lamparina acesa na sala. Deixo sim.
A governanta olhou para Maria e sorriu pequeno, daqueles que ajeitam o travesseiro de dentro para fora. Maria puxou uma cadeira leve e sentou atrás da porta, de frente para João, cada um no seu lado. Parecia visita de varanda, mas no coração era trincheira. Tem coisa que o senhor não me disse, ela arriscou. Eu sinto. Tem, ele não negou. E não, é por mal, é por hora. Quando eu tiver prova, eu digo. Antes disso, acaba virando fofoca. É sobre o baú? O baú, guarda-roupa e lembrança. A prova tá do lado de fora da casa. Nicanor, ela completou, sem tremer. E mais alguém. João baixou a voz. Um nome que volta, um carimbo que não bate, uma data torta. Eu tô puxando essa linha. Uma pancada de chuva desabou no telhado. O som encheu a casa de um jeito bom, limpando poeira, escondendo cicatrizes. O cavalo marrom bufou no estábulo e Pedro correu para fechar a porteira menor. Severino atalhou pelo corredor, avisou. Patrão, tá tudo seguro. Se a chuva engrossar, trago o marrom para a baia do fundo. Traga sim, João respondeu sem se levantar. Quando a casa se aquietou de novo, Maria encostou o queixo no joelho. Se eu pedir para voltar amanhã, o senhor me leva? Levo. E se eu ficar, o senhor não me toca? Não. Nunca? João pensou no peso da palavra nunca, que às vezes é prisão. Pensou também agora, que pode ser escudo. Sem a sua vontade, nunca. A chuva foi arrefecendo como o coração dela. Maria levantou, abriu a porta toda, ainda com a tranca por dentro, e apoiou a testa no batente. Eu não sei dormir. Então a gente aprende, disse ele simples. Quer que eu conte o barulho da chuva? Meu pai fazia isso comigo quando eu era pequeno. Conte. E ele contou. Uma narrativa tola e boa, enumerando os pingos como se fossem passos de gente voltando para casa. 1 no telhado, 2 no beiral, 3 na janela e assim por diante até a voz dele ficar baixa e o corpo dela leve. Aos poucos, a cabeça de Maria pendeu. A mão com a chave escorregou do bolso e parou no colo, mas a tranca continuou firme. João se levantou devagar, pegou uma manta e do seu lado do corredor cobriu os pés dela através da fresta, sem atravessar o limiar. Ficou de sentinela até ouvir a respiração funda que só vem quando a dor solta as amarras por um instante. Antes de amanhecer, um estalo diferente veio da sala, não de chuva, de papel. João ergueu a cabeça. Severino já estava em pé. Ouviu? Ouvi! Papel não estala sozinho, patrão. Nem culpa, respondeu João baixo. Vigia a porteira de pedra. Qualquer movimento me chama. Quando a manhã arranhou o horizonte, Dona Isaura passou com o café. Encontrou Maria dormindo encostada, a chave ainda no bolso, e João cansado, sentado como árvore. Não disse nada. Cobriu a moça melhor, colocou a caneca de esmalte na mesa e deixou os dois com a coragem recém-nascida. O primeiro encontro daquela casa, naquela noite, foi com o cuidado. Doeu, porque cuidado também lembra aquilo que faltou. Mas ali nasceu uma coisa difícil de quebrar, um acordo silencioso entre dois feridos. E enquanto a luz entrava pelas frestas, 2 homens desciam a estrada de Santa Helena com uma pasta de couro. Um deles era Nicanor, prontos para a visita que colocaria fogo nos papéis e acenderia, enfim, a trilha da verdade que ainda não podia ser dita. O sol nasceu tímido, espremido entre nuvens pesadas de chuva que ainda se despediam do céu. A terra da fazenda São Bento cheirava a barro molhado e o curral exalava um ar fresco, como se a noite de angústia tivesse lavado não só o chão, mas também um pedaço de alma. Maria Clara saiu cedo do quarto, ainda com o cabelo solto, os pés leves no assoalho. Viu João Batista sentado na varanda, chapéu no joelho, olhar perdido no horizonte. Ele parecia mais velho do que sua idade, como se 28 anos já carregassem o peso de 50. O senhor não dormiu? Perguntou Maria com a voz baixa. Dormir é luxo de quem não deve nada à lembrança, respondeu João, erguendo os olhos para ela. Ela sentou-se a alguns passos, segurando o caderno no colo. A timidez que antes a travava, agora se misturava a uma curiosidade cautelosa. Havia ali um homem que não se comportava como os rumores diziam.
E, ao mesmo tempo, havia nela uma ferida tão funda que parecia nunca se alinhar com a dele. Mas, de alguma forma, as duas dores se reconheciam. Dona Isaura apareceu com café e bolo de milho, quebrando o silêncio. Comam, meus filhos. Estômago vazio faz o coração ouvir só desgraça. Maria riu de leve, pela primeira vez. João também sorriu, breve, como quem reaprende o gesto. Quando ficaram a sós, Maria arriscou perguntar: "O senhor sempre viveu aqui?" "Sempre. Esta fazenda era do meu pai. Herdei cedo demais. A roça, os bois, as dívidas e a solidão. Desde que perdi a moça, que ia casar comigo, nunca mais consegui encher essa casa." "E por que aceitou aquilo? A troca?" João apertou o chapéu nas mãos. Demorou a falar. "Porque vi no seu rosto o mesmo que vejo no espelho. Alguém sendo empurrado por uma escolha que não fez." Maria baixou os olhos. As palavras dele encontraram um ponto sensível nela. "Sabe o que dói, seu João? Não é só ter sido entregue. É sentir que eu não sou dona nem do meu próprio destino." João respirou fundo. "Então escuta. Aqui você vai ser dona. Se quiser ir, vai. Se quiser ficar, fica. Eu não compro gente. Eu tento comprar paz. E talvez tentar devolver ao mundo uma parte do que ele arrancou de mim." As palavras ficaram no ar. Havia peso nelas, mas também uma promessa. De repente, um relincho forte ecoou do curral. O cavalo marrom pulava inquieto, como se também sentisse a tensão que pairava sobre todos. Maria correu até a cerca, João foi atrás. Ela encostou a mão no pescoço do animal e o bicho se acalmou, como se reconhecesse nela uma irmã de destino. "Ele confia em você", disse João impressionado. "Talvez porque saiba o que é ser trocado", respondeu Maria com lágrimas nos olhos. Houve silêncio. Os dois ficaram lado a lado, olhando o cavalo respirar, e naquele instante entenderam. A dor que carregavam não era só deles, era algo que os unia, mesmo sem terem pedido por isso. Dois destinos quebrados que, por ironia, se encontravam para tentar aprender a se sustentar. João quebrou o silêncio. "Maria Clara, eu não sou santo nem herói, mas eu sei o que é sofrer sozinho. Se um dia confiar em mim, talvez descubra que dor repartida não pesa tanto." Ela segurou a rédea firme e respondeu: "E se um dia eu não confiar? Eu continuo aqui, esperando o dia que você volte a confiar em si mesma." Os olhos dela marejaram e o caderno tremeu em suas mãos. Escreveu apressada: "Talvez ele não seja o carrasco, talvez seja outro prisioneiro." Naquele momento, João e Maria não eram patrão e moça. Entregue, eram dois sobreviventes tentando reaprender a viver. E, de algum modo, o destino, cruel como fora, começava a costurar uma linha nova entre eles. E você que está acompanhando essa história tão dura, acha que essa moça merece justiça? Se sim, escreva nos comentários apenas uma palavra: justiça. A manhã parecia limpa, mas por dentro, Maria Clara era tempestade. Bastou pisar no terreiro para ouvir de longe duas vozes de peões que achavam que cochicho não tem parede. "É a moça comprada do patrão. Diz que ele nem encosta, conversa para boi dormir." O sangue subiu ao rosto dela. Pedro, o peão novo, tentou cortar o assunto. "Respeitem. Aqui ninguém fala assim de quem está lutando para ficar de pé." Os dois baixaram a cabeça, mas o dano já estava feito. Maria voltou para o quarto com passos duros. Abriu a mala, jogou dentro o que tinha: o caderno, o lenço, a blusa limpa dobrada por Dona Isaura. A mão tremia, não de medo, de raiva. Raiva de ser assunto. Raiva de ainda não ter casa dentro do próprio corpo. Dona Isaura entrou devagar, sem bater, como mãe que sabe quando o estilhaço começa. "Minha filha, o que houve?" "Eu vou embora." "E vai para onde?" "Para onde a minha cara não seja anúncio." Isaura aproximou-se, baixou a voz. "As palavras dos outros não pagam a nossa comida, mas às vezes comem a nossa paz. Se quiser, eu falo com João. Ele dá um basta no terreiro. Eu mesma vou falar." Maria ajeitou o lenço na cabeça como quem veste armadura. No alpendre, João Batista examinava uma pilha de papéis. Promissórias de Nicanor, nomes de gente conhecida, juros que sangravam.
Ele levantou o rosto e percebeu, antes de ela abrir a boca, o incêndio nos olhos. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que eu cansei. A voz dela veio firme. Cansei de cochicho, de ser moeda, de morar num lugar que me chama de comprada. Eu vou embora. Tá bem, João respondeu sem teatralidade. Eu te levo. Ela não esperava a resposta tão simples. O corpo preparado para a briga tropeçou numa calma. Não precisa. Eu vou sozinha. Não. Ele balançou a cabeça. Não vou te deixar pegar estrada sozinha com a língua do mundo nas tuas costas. Se quer ir, eu levo. E deixo comida, lenha, serviço para o seu pai. A minha briga com Nicanor continua. Com você aqui ou longe. Sua briga, seu jeito, ela cortou. Mas a minha pele sou eu quem decido. Houve um silêncio que doeu. Severino apareceu na porta. Percebeu o ar rarefeito e recuou. Pedro parou a meia distância, mãos ao lado do corpo, como quem guarda a porta sem fazer barulho. Me empresta o marrom, pediu Maria. Quero sair um pouco. Se eu não voltar até o fim da tarde, considere que eu escolhi ir. João pensou 2 segundos, 3, pegou a sela, ajustou em silêncio, trouxe o cavalo para perto dela. Quando falou, a voz não carregava posse, carregava cuidado. Se for, volta pelo caminho da Cruz do Cedro. É mais seguro. E engoliu seco. Se precisar de mim, grite, mesmo que me odeie. Eu não odeio o Senhor, ela respondeu rápido. Eu odeio não ter tido escolha. Montou de um gesto só, a raiva virando equilíbrio. Saiu ao trote e depois ao galope, o vento arrancando da face o resto de lágrima que insistia. A fazenda ficou pequena, o pasto virou mar e a trilha da Cruz do Cedro abriu-se como cicatriz antiga. No alto, a cruz de madeira lembrava um túmulo sem nome. Ali, o chão ainda guardava marcas do tombo que levara a quase noiva de João. Maria desceu, encostou a testa na madeira áspera e chorou com barulho. Não o choro de quem pede, o choro de quem reclama o que é seu. Eu não sou barganha, disse ao vento. Eu não sou silêncio. O marrom encostou o focinho no ombro dela, como quem assina embaixo. Quando olhou para o pé da cruz, viu flores secas e uma fita azul desbotada, atada ao tronco. Tocou na fita e sentiu, sem entender, um arrepio. Aquela casa carregava promessas partidas. Os cascos soaram atrás. João tinha vindo. Parou a distância, desceu sem pressa, tirou o chapéu, respeitando o lugar e o momento. É aqui, disse ele sem que ela perguntasse. Foi aqui que o meu não chegou tarde. Tarde para ela. E para você, e para o que eu virei depois. Ela virou, olhos vermelhos, mas sem medo. As pessoas falam de mim, mas também falam do Senhor. Dizem que a casa grande está vazia porque o Senhor pesa demais, que sua companhia é silêncio que assombra. Pode ser, ele assentiu, mas silêncio também protege. Quando a fala machuca, protege quem? Quem está perto? Ele encarou a cruz. Ou quem eu devia ter protegido e não consegui. O vento levantou poeira e o laço azul balançou. Maria respirou fundo, voltou ao cavalo, mas não montou. Caminhou alguns passos, um fio de voz. Eu não devo gratidão, não deve. E eu não vou pagar com meu corpo uma dívida que o Senhor já quitou. Nunca pedi. Então por que me trouxe? Porque, sem te trazer, Nicanor te levava. A frase saiu lisa, sem heroísmo. E com ele, Maria, ninguém fica de pé. A revolta rodou por dentro dela e encontrou pela primeira vez resposta que não era corrente. Mesmo assim, o coração não arredou. Eu volto hoje, mas não por você, por mim, para decidir eu o que vai ser. É justo. João deu um passo atrás, abrindo caminho. Voltaram pelo mesmo carreiro, em silêncio. No terreiro, Dona Isaura esperava com água de erva doce e uma toalha. Pedro mantinha os olhos nos peões, como quem avisa que ali, agora, a língua teria dono. Maria entrou na sala. O baú parecia inchado de lembrança. Ela não resistiu. Se esse baú fosse meu, eu abria. Quando for hora, eu abro, disse João. E você vai estar aqui se quiser. Eu não sei se vou querer. Eu sei respeitar. Ela passou por ele sem encostar. Parou na porta do próprio quarto, a mão na chave, e falou sem olhar. Amanhã cedo quero ir na cidade. Quero ver meus pais. Se for me levar, leva. Se não,
Eu vou com Pedro. Eu levo. Trancou-se. Sentou na cama, abriu o caderno e escreveu com a letra firme de quem pisa no chão. Hoje eu disse não. Não ao cochicho. Não à dívida que me prende. Voltei por mim. Ainda dói, mas pela primeira vez a dor andou no meu passo. Lá fora, Severino trouxe notícias baixas ao ouvido de João. Patrão, à tardinha, 2 homens rondaram a cerca do fundão. Um era Nicanor, o outro não viu o rosto. Deixaram um recado no mourão. Qual recado? Um papel com uma data e 3 iniciais. As mesmas aparecem nas promissórias velhas. João fechou o punho sobre o papel, o maxilar travado. Então tá chegando a hora. A casa calou de novo, mas não era o mesmo silêncio. Era o silêncio de quem afia a verdade. A revolta de Maria não quebrou a ponte, endireitou. E sem perceber, ela havia escolhido ficar um dia a mais. O dia exato em que o passado voltaria com cara e carimbo, pronto para ser desafiado, ainda sem revelar o que dorme no fundo daquele baú. O dia amanheceu macio, com cheiro de capim, úmido e café passado. A água que na noite anterior caíra grossa no telhado, deixara a fazenda São Bento lavada, quase nova. Maria Clara abriu a janela e viu o cavalo marrom pastando devagar, como se também tivesse dormido melhor. O corpo ainda guardava um cansaço fundo, mas a cabeça já não corria tanto. Era como se a casa, silenciosa, estivesse tentando conversar. Na cozinha, Dona Isaura virava o bolo de fubá na assadeira e ajeitava o fogão a lenha. Senta, menina. Come quente que sustenta. Tá, posso ajudar? Perguntou Maria, procurando lugar para as mãos. Pode descascar quiabo, sem pressa. Aqui ninguém corre atrás do relógio dos outros. Enquanto descascava, Maria ouvia a casa respirar. O relógio batendo compassado, passos de Pedro cruzando o terreiro, a voz grave de Severino chamando os bois. Havia ritmo, e o ritmo ajudava o coração a não tropeçar. João Batista apareceu na porta, chapéu na mão. Habituado a dar ordens, ele parecia estar aprendendo outra coisa, pedir licença. Bom dia. Bom, respondeu Maria sem se levantar. Se quiser, depois do café a gente visita o pomar. Tem um pé de goiaba que dá sombra boa. Eu vou. Comeram juntos, mas não misturados, cada qual no seu espaço. Dona Isaura mediando com olhos de mãe. Quando a mesa esvaziou, João pegou 2 canecas e saiu pela porta lateral, chamando com um gesto. O pomar ficava atrás da casa grande, onde o chão era fofo de folha seca. No meio das árvores, uma muda de ipê recém-plantada segurava a terra, com raízes curtas. Foi plantado por quem? Perguntou Maria, parando diante do ipê. João demorou a responder. Por mim. No dia que ela se foi, plantei para lembrar que tudo que é bonito demora. Ela entendeu sem que ele dissesse o nome. Havia naquela terra um luto organizado, do tipo que não se exibe na sala, mas que segura a casa por dentro. Caminharam até a cerca baixa. O marrom veio ao encontro, encostando o focinho na manga da blusa de Maria. Ele te escolheu, comentou João com meio sorriso. Talvez ele só reconheça a ferida, devolveu ela com honestidade que não pedia perdão. Passaram a manhã numa espécie de acordo silencioso. João mostrou a ela como lavrar a sela, untar o couro, checar ferradura. Maria mostrou a ele como remendar barra de camisa, alinhar botão, tirar mancha de café, saberes diferentes encontrando lugar no mesmo varal. Em cada gesto havia um cuidado que não se encostava demais. No entardecer, Pedro trouxe uma viola e sentou no batente. Tocou, baixo sem letra, só para ver se o som desentortava o ar. Severino encostou o ombro no esteio e ficou de guarda calado, como sempre. Dona Isaura costurava e olhava de rabo de olho. Vigia amorosa. Maria respirou fundo. Amanhã cedo eu quero ver meus pais. Eu te levo, respondeu João sem negociar. Quero levar mantimento e um rolo de pano para minha mãe. Já mandei separar. Ele indicou com o queixo 2 sacos de mantimentos encostados à porta da despensa. E tem lenha pronta. Seu Antônio vai precisar. Obrigada. Não me agradece, é o mínimo. Ela quase disse que nada era mínimo quando se tratava de respeito, mas preferiu guardar.
Em vez disso, apontou para o baú na sala, aquele que parecia respirar junto com o relógio. Tenho vontade de abrir. Eu também, admitiu João, pela primeira vez deixando o peso transparecer. Mas não é por ele que a gente começa. É pelo que está acontecendo lá fora. Nicanor, e um nome que eu ainda não digo. Amanhã, depois de deixar você na casa dos seus pais, preciso ir ao cartório. Coisa de papel antigo, de assinatura torta. E o que eu faço enquanto isso? Fica com os seus. Se quiser, Padre Miguel passa lá para conversar. Deixei com ele um envelope. É uma parte dessa história. Dona Isaura interrompeu com o prato do jantar. Arroz soltinho, carne de panela, quiabo no ponto. A comida quente assentou cada um no lugar. Depois, João separou numa sacola 2 vestidos simples, uma blusa e um tecido de florzinha. São de estoque antigo, não foram de ninguém. Eu aceito, mas quero pagar. Paga ficando de pé, ele disse, sem olhar muito, como quem sabe que a dignidade é a moeda certa. Quando a noite baixou, Maria foi até a varanda. A escuridão ali era cheia, mas não ameaçava. Ao longe, um cachorro latiu uma vez só, como aviso. Severino trocou um gesto rápido com João. Tudo em ordem. Ainda assim, o patrão prendeu melhor a porta de correr e checou as tramelas das janelas, o cuidado de fora, acompanhando o cuidado de dentro. Não precisa dormir no corredor hoje, disse Maria, lembrando da noite anterior. Eu sei, João assentiu, mas vou ficar por perto, até você voltar da cidade. Não por desconfiança, por respeito ao seu medo. Meu medo tá menor. Ótimo, o meu também. No quarto, ela folheou o caderno e escreveu devagar, para não assustar o que estava nascendo. Hoje, o silêncio não me pôs contra a parede. Ele sentou do meu lado. Aprendi o peso da cela e o jeito de... uma barra de camisa. Não é amor, não é perdão, é convivência, essas coisas que a gente faz quando o coração ainda não sabe o nome do que sente. Na sala, João revisou promissórias à luz da lamparina. Uma data se repetia, 3 iniciais rabiscadas no canto, as mesmas que Severino encontrara no mourão no dia anterior. Amanhã, isso aqui começa a falar, murmurou, guardando os papéis e trancando o baú sem abrir. Não era hora, ainda. A madrugada veio mansa, e pela primeira vez a casa pareceu caber nos 2. O que começou errado agora aprendia outro passo. Um homem e uma mulher, cada qual dono do próprio corpo, tentando descobrir se é possível caminhar lado a lado sem apagar as próprias dores. Era pouco para quem espera milagres, mas era enorme para quem só conhecia a ausência. Amanhã seria dia de cidade, de cartório, de paz e de verdades pela metade. E quando as metades começassem a se juntar, Santa Helena ouviria um barulho que não vinha de cavalo nem de trovão. Era o barulho de uma história virando. Antes de eu seguir para o próximo capítulo, me contem, já se inscreveram no canal? A estrada até Santa Helena amanheceu batida de sol fraco. João Batista guiou a charrete sem pressa. Ao lado, Maria Clara segurava o caderno no colo e uma sacola com pano de florzinha para a mãe. No banco de trás iam os mantimentos: feijão, arroz, sal grosso, café e um feixe de lenha amarrado com arame. O cavalo marrom foi conduzido por Pedro, que seguia a alguns metros, atento a qualquer movimento. Na entrada da cidade, o coreto parecia menor, mas as línguas maiores. Do balcão da venda de seu Onofre vieram os primeiros olhares que pesam, um misto de curiosidade e condenação. É ela, a da troca. E ele, o fazendeiro que compra a moça. Dizem que é só conversa, homem nenhum guarda promessa dessas. Comadre Lúcia atravessou a rua com o lenço na cabeça e o peito disposto ao confronto. Falem baixo ou falem com o espelho, disse firme. Ninguém aqui sabe o que passa dentro da casa dos outros. Dona Zuleide e Antônio já esperavam no terreiro da casinha de taipa. Quando viram Maria, o tempo amoleceu no rosto dos dois. O abraço foi longo, daqueles que ajeitam os ossos. João deixou a charrete sob a sombra e, sem fazer barulho, descarregou o saco. Trouxe o que dá para começar de novo, falou para Antônio.
E o serviço com seu Damásio, tá certo, começa na segunda. Antônio apertou a mão de João, meio agradecido, meio desconfiado da própria sorte. Padre Miguel apareceu de batina leve, o envelope pardo que recebera de João guardado sob o braço. Vai precisar da minha palavra hoje? Perguntou direto. Talvez da sua presença, respondeu João. Da palavra, guardemos metade para a hora certa. O grupo seguiu para o cartório. Pelas janelas, Nicanor já espiava, o livro-caixa debaixo do braço e um sorriso de quem acha que a cidade lhe deve reverência. Ao lado dele, um sujeito de paletó amarrotado e olhos estreitos, o escrevente Celestino, folheava papéis com pressa treinada. Ora, 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 cantarolou Nicanor quando João entrou. Veio registrar a posse da moça? João respirou fundo, fez-se de pedra. Vim registrar quitação de uma dívida extinta e pedir vista de promissórias. E vim também dizer que aqui ninguém se registra como posse. O tabelião Menezes, homem de bigode fino e palavra contida, ajeitou os óculos. Tragam os papéis. Severino, que viera pelos fundos, pousou sobre o balcão um maço de promissórias antigas, amarradas por barbante e separadas por pedaços de jornal. Menezes passou a régua sobre as datas, levantou carimbos à contraluz, coçou o queixo. Estranho. O que é estranho? Nicanor adiantou-se, já em tom ofendido. O selo não confere com a data. Este carimbo, FEV 1949, foi comprado pelo cartório só em julho 1949. E aqui, o tabelião apontou, há 3 iniciais rabiscadas no canto das 3 promissórias maiores. Que iniciais? João quis ouvir das mãos da lei. C-E-R. Não é meu visto. E não é o de Erasmo, o escrevente antigo. Celestino, venha cá. O escrevente se aproximou, a testa já molhada. Esse visto aqui é seu? Menezes perguntou. Não, senhor. Celestino engoliu seco. Parece ter sido feito com uma caneta de bico mole, imitando. Nicanor riu, sem humor. O senhor está insinuando falsidade? Estou constatando incongruência. O tabelião manteve o tom. E, por cautela, declaro essas 3 promissórias sob suspeita até averiguação. Burburinho se acendeu na porta do cartório, aumentando conforme a notícia escorria para a rua. Delegado Arcanjo, avisado por um guarda, entrou de chapéu na mão. O que temos? Possível adulteração em títulos de crédito. Menezes resumiu. E a necessidade de garantir o sossego dos envolvidos. Sossego que o senhor está me tirando. Nicanor explodiu. Essas promissórias são limpíssimas. João pousou o dedo sobre o papel, firme, mas sem elevar a voz. Limpas como a sua ideia de tradição. Sujam quem não pode se defender. Padre Miguel deu um passo à frente. Delegado, se o senhor permitir, guardo cópias no cofre da paróquia até a perícia de Belo Horizonte. O povo confia que de lá não sai papel sem reza. Apoio. Menezes concordou. Por ora, sem alarde. Alarde já tem. Arcanjo lançou um olhar à porta, onde seu Onofre e comadre Lúcia tentavam segurar o vozerio. Maria, que ficara ao lado de Zuleide, sentia o ar ficar denso. O julgamento da cidade começava, ali mesmo, com olhos em vez de juízes, com cochichos em vez de autos. Ela não tinha que estar aqui, sibilou uma senhora de braços cruzados. É vergonha. Vergonha é fome, dona Firmina. Comadre Lúcia botou-se entre a língua e a moça. E promissória batizada, Nicanor tentou virar o jogo. Podem olhar papel à vontade. A verdade é que esta moça foi entregue. A cidade viu. João se virou para o delegado. A cidade viu uma quitação e viu também que ninguém toca nessa moça sem a vontade dela. Se precisar, eu repito em praça. Repita. Arcanjo aprovou. Duro, mas sem arruaça. Foram todos para a praça. O coreto virou palanque contra a vontade de quem gosta de música. Menezes ficou ao fundo de olho nos papéis. Padre Miguel subiu 2 degraus, só o bastante para ser ouvido se necessário. João subiu 1 degrau, tirou o chapéu e falou sem brado, para que as palavras coubessem nos ouvidos. A dívida do seu Antônio está quitada. O resto está sob suspeita. Quem quiser me acusar, que faça com nome e sobrenome aqui e não em cochicho.
E repito, a casa grande da fazenda São Bento não é cativeiro. O quarto de Maria tem chave por dentro, e o caminho de volta eu mesmo levo quando ela quiser. Silêncio. O silêncio que pesa mais que barulho. Maria olhou para o chão de pedra da praça e, pela primeira vez desde que saíra de casa, levantou o queixo em público. Eu fui, porque eu quis conversar, porque eu escolhi não deixar que me levassem como coisa. E porque este homem aqui, apontou para João, disse que a minha vontade manda no meu corpo. A palavra vontade percorreu a roda. Zuleide chorou quieto. Antônio assentiu com a cabeça duro de emoção. Seu Onofre pigarreou, incomodado com o próprio reflexo. Nicanor não recuou. Se encostou no coreto como quem encosta num poste e cuspiu. Bonito discurso, mas ninguém fala da mãe do cavalo, não é? O cavalo é meu, o trato foi meu, e essa gente sempre arruma padre e papel para mascarar vergonha. João sorriu, de leve, um gesto que não tinha alegria, tinha certeza. Do cavalo tratamos depois. Hoje tratamos de lei. O delegado já sabe onde achar a assinatura torta. E tem uma coisa que você não sabe. Nicanor arqueou a sobrancelha. E o que seria? Uma testemunha que perdeu o medo. Severino fez um sinal quase invisível. Pedro foi buscar, do outro lado da praça, um homem de chapéu gasto e mãos trêmulas. Seu Adalto, antigo amansador de cavalos, desaparecido há meses das rodas de prosa. O povo abriu caminho como água. Fala, Adalto, disse Padre Miguel com voz de quem empresta coragem. O homem olhou para Nicanor e para o chão como quem mede abismos. Eu vi quem mexeu no arreio do cavalo no dia do tombo lá na Cruz do Cedro. Um arrepio atravessou a praça. Quem? Delegado Arcanjo deu um passo. Adalto levantou os olhos e antes que o nome saísse, Nicanor avançou um meio passo. Sorriso torto de ameaça. João se moveu. Severino também. Padre Miguel ergueu a mão, segurando-o. Adalto engoliu seco. Eu falo no cartório com papel e testemunha. Na praça, a coragem vaza. Arcanjo assentiu, entendendo. Pro cartório. Agora. A multidão abriu caminho. Nicanor ficou para trás, olhando os próprios sapatos como quem calcula tropeços. Comadre Lúcia colou em Maria como guarda-costas de santo. Zuleide e Antônio seguiram juntos. Cada passo parecia tirar 1 quilo da casa deles. De volta ao cartório, Menezes preparou ata. Adalto sentou, mão trêmula segurando a caneta. Padre Miguel colocou o rosário sobre a mesa, não para rezar alto, mas para lembrar de onde vem o fôlego. João apoiou a mão no encosto da cadeira, olhos firmes. Maria ficou atrás, sentindo que pela primeira vez não era ela o assunto, era a verdade. Escreva, disse Menezes, e a pena começou a ranger no papel. Lá fora, a cidade continuava julgando, porque cidade julga até quando não entende. Mas ali dentro, pela primeira vez, alguém resolvia parar de cochichar. E sem que ninguém soubesse. Ainda, o que Adalto ia assinar entrava como chave no ferrolho do baú que esperava na sala da fazenda. Aquele que, quando abrisse, não traria paz de imediato, mas traria nome aos ossos. E nome muda tudo. Voltaram do cartório já no cair da tarde. O céu, cor de barro queimado, parecia segurar a respiração junto com eles. Maria Clara ficou na casa dos pais por um tempo, ajudou Zuleide a varrer o terreiro, trocou o pano da mesa, deixou um beijo demorado em Antônio. Quando João veio buscá-la, trouxe na carroça um fogareiro consertado e um saco de sal grosso. Isso não paga passado, mas evita fome, disse, simples. Aqui quem evita fome paga muita coisa, respondeu Zuleide, com um carinho que aos poucos substituía a desconfiança. A estrada de volta à fazenda São Bento foi silenciosa. Cada um mastigava o peso do que tinha acontecido. Papéis sob suspeita, uma testemunha que prometera falar e uma cidade com olhos mais duros que pedra. O cavalo marrom puxava a charrete num passo certo, como quem sabe o caminho mesmo no escuro. Na cozinha, Dona Isaura deixou sopa rala esquentando, pão de milho embrulhado e 2 xícaras de café forte. Comam. No corpo vazio, até a alegria pesa. Comeram pouco. O relógio marcou 7 pancadas, depois 8.
No meio do silêncio, Maria falou, olhando para as mãos. Hoje eu não caí, eu vi, respondeu João com a voz baixa. E se cair, levanta. Eu fico por perto, mas sem te tomar do teu próprio braço. Ela ergueu os olhos devagar, sem confiar de novo. Eu não... Nem eu, ele admitiu. Mas a gente pode tentar confiar em coisas pequenas, em aprender trabalho, em dividir tarefa. O resto, se vier, que venha por inteiro e no tempo que você disser. A noite fechou de vez. O vento empurrou a janela. Pedro correu e trabou o ferrolho. Severino fez a ronda no terreiro. A casa parecia um peito grande, guardando gente cansada. Nos dias seguintes, começaram a nascer coisas pequenas. Pela manhã, João ensinou Maria a passar a graxa nos arreios, a sentir a ferradura com a ponta dos dedos, a reconhecer o mau jeito do casco que precisa de descanso. Cavalo fala com o corpo, Maria. Gente também, ela respondeu, com um meio sorriso. À tarde, Maria ensinou João a apertar botão sem franzir o pano, a costurar a bainha no compasso certo, a tirar mancha de café com água morna e paciência. Roupa, se a gente respeita, dura. Gente, se a gente respeita, dura também. Ele completou, como quem aprende tabuada tardia. Lembrança vinha doída, vinha de repente. Numa dessas, Maria tropeçou na varanda, assustou o peito e o susto virou choro que não pedia licença. Sentou no degrau, cabeça entre os braços. Dona Isaura veio com um pano limpo, mas ficou a 2 passos. João parou na porta, chapéu na mão, sem atravessar o ar. Eu tô aqui, disse ele apenas. Eu sei, respondeu ela depois de um tempo. Só me empresta o silêncio. É seu. Noutra noite foi João quem acordou com o pesadelo do tombo. A respiração veio curta, o suor no rosto, a mão apertando o vazio como rédea que se rompe. Maria ouviu o arrastar da cadeira no corredor. Abriu a porta 1 palmo. Água, se puder. Ela trouxe a caneca de esmalte. Ao entregar, percebeu que ele tremia. Uma tremedeira miúda, teimosa. Senta, pediu, apontando a cadeira do corredor. Eu fico aqui, do meu lado da porta. Ele sentou, usou a água como quem volta a caber no corpo. Dói menos quando não é sozinho, murmurou, quase para ele. Mesmo. Dói diferente, ela respondeu, encostando a testa no batente. Os dois ficaram ali até o relógio bater 3 da manhã, cada qual na sua margem, partilhando a ponte sem atravessá-la. O cavalo marrom virou confidente. Maria falava com ele baixinho enquanto escovava o pelo. A gente está tentando, sabia? Se der certo, você vai ser o primeiro a saber. O bicho bufava, como se prometesse segredo. Chegou então uma carta carimbada do cartório. Tabelião Menezes mandava dizer que as promissórias suspeitas seguiam para a perícia em Belo Horizonte e que Adalto seria ouvido com 2 testemunhas. Padre Miguel trouxe o recado e ficou para um café. A roda começou a girar, disse o padre mexendo o açúcar. Mas quem empurra a roda mexe com poeira antiga. Protejam o coração. Por aqui o coração anda de bota, Dona Isaura respondeu, tentando fazer graça. Severino apareceu com um recado baixo. Patrão, tem olho rondando as cercas. Não é gente do campo. João assentiu. Duro, reforça o cadeado do paiol. E Isaura, quando escurecer, nada de lamparina nas janelas. Já sei. Mesmo com o mundo por fora rosnando, por dentro aconteciam pazes miúdas. Pedro começou a tocar viola no fim da tarde. Maria aprendeu 2 modas simples e cantou baixinho, com voz que parecia pedir desculpa por existir e, ao mesmo tempo, agradecer. João não sabia cantar, mas assobiou um pedaço de melodia, e os peões fingiram que não viram para que o homem não perdesse a coragem. Recém-nascida. Um dia, Maria levou um talo de arruda atrás da orelha. João reparou. Para espantar olho ruim? Para lembrar que tem coisa que a gente escolhe espantar. E tem coisa que a gente escolhe acolher. Ele disse, olhando sem pressa. O que o Senhor escolheu acolher? A sua palavra. As maiores ternuras não vieram de toque. Vieram de gesto. Quando Maria picou o quiabo sem babar, João bateu palma de leve, rindo com os olhos. Quando João consertou a trava da janela do quarto dela, Maria bateu a madeira, satisfeita, como quem testa a porta de cofre. E à noite, ela passou a deixar a chave no bolso, não por medo,
mas por direito. E esse gesto pequeno era um mundo. A tristeza não foi embora, só aprendeu a dividir prato. Eles falaram de perdas como quem fala de clima, um tanto por dia sem exagero, mas sem negar a nuvem. João não disse o nome da noiva, guardou-o como quem protege ferida de poeira. Maria não disse o nome do medo, guardou-o porque estava ficando falável. No fim de uma tarde choveu fino, a água desenhou riscas na varanda. João trouxe 2 cadeiras. Posso ficar sentado aqui? Pode. Amanhã cedo vou com o Padre Miguel ao cartório. Quero saber da data e das tais iniciais. CER, ela disse sem pensar. Eu decorei. Eu também. Se for o que eu tô pensando... Maria parou no meio da frase. Não amarra o coração no que a gente não provou ainda. João pediu, com cuidado, mas prepara a coragem. Ficaram olhando a chuva entre as frestas. O marrom sacudiu a crina, satisfeito com o banho de céu. Dona Isaura trouxe doce de leite em prato de esmalte. Pedro afinou a viola. Severino passou pela porta, fez um sinal de "tá tudo em ordem". E foi ali, sem anúncio, que os laços de dor começaram a virar laços de afeto. Não de romance apressado, não de conto de feira. Afeto de gente que se cuida, de casa que abre espaço, de silêncios que não ferem. Um fio invisível, porém forte, uniu Maria e João. Fio que não pedia, beijo nem promessa, só verdade. Longe dali, na boca de uma estrada escura, 2 homens acenderam um cigarro e falaram baixinho de papéis, carimbos e uma caixa antiga que não podia abrir. Um deles tinha riso de ferro, o outro, mãos demais para um bolso só. À noite que ouvira tanta coisa, guardou. Na manhã seguinte, quando o sino da capela bateu, Padre Miguel já caminhava ao lado de João rumo ao cartório. Maria, da janela, acompanhou com os olhos e colocou a arruda atrás da orelha. Se a verdade fosse doída, que viesse com nome. Se a reviravolta estivesse perto, que não encontrasse ninguém desprevenido. Enquanto esperava, ela passou a mão no lombo do marrom e sussurrou: "Se a gente cair, a gente levanta." E o cavalo, como sempre, concordou em silêncio. Na manhã seguinte, Padre Miguel e João Batista voltaram do cartório com passos medidos, como quem carrega em silêncio um pacote que pode explodir. Tabelião Menezes tinha liberado uma primeira conclusão escrita. As 3 promissórias de valor mais alto apresentavam carimbos incompatíveis com a data e repetiam, no canto direito, as mesmas iniciais CER, feitas à caneta. Um visto que não pertencia a nenhum escrevente vivo. Ao pé da folha, uma observação. Há indício de falsidade material, remetido a Belo Horizonte para a perícia. No caminho, o padre disse baixo: CR, não é pessoa de hoje, é o velho escrivão Elias Rocha, falecido há 3 anos. O sinete dele sumiu do cartório quando a família esvaziou a casa. João fechou o punho, controlado. Se o sinete passou de mão em mão, em algum momento Nicanor botou a mão. A pressa é inimiga da verdade, meu filho. Deixa o papel falar. O papel já começou. Enquanto isso, na fazenda São Bento, Maria Clara varria a varanda com Dona Isaura. O céu armava chuva fina e o cheiro de terra molhada entrava pelas frestas. O baú na sala parecia maior do que o canto, como se inchasse na expectativa. Severino veio da estrada, sujo de poeira molhada. Voltam já, dona. Isaura, o padre vem junto e o patrão me mandou entregar isto à moça. Ele pôs na mão de Maria uma chavinha envolta em pano e um bilhete curto. Maria, se você quiser saber quem eu sou e o que prometi, abra o baú. Se não quiser, rasgue a chave e guarde a sua paz. J. A mão de Maria pesou. Isaura apenas assentiu com um olhar de: vai, eu fico aqui. A sala respirava. O relógio bateu 11 horas. Maria ajoelhou-se diante do baú, passou o dedo pelo ferrolho gasto e a chave entrou como quem encontra sua fechadura de nascença. O clique foi um suspiro antigo. Por dentro havia roupas dobradas, um vestido azul com fita na cintura, um chale de lã fina, um envelope com fotografia sépia, um casal na sombra de um ipê novo, um cavalo claro com sela nova, à frente da cruz do cedro.
e amarrados com barbante, recibos, recortes de jornal e cartinhas. No fundo, um maço de papéis oficiais com anotações a lápis, datas, nomes de famílias endividadas e o carimbo de CER reproduzido. Sempre igual, mesmo quando a data mudava, como se alguém carimbasse o tempo com a mesma mão. Maria pegou o envelope pardo menor, onde estava escrito: para quem precisar entender. Dentro, uma carta em letra firme. Quando a casa está vazia, qualquer ruído é fantasma. Eu perdi alguém na Cruz do Cedro. O arreio foi mexido. Eu não provei e aprendi tarde que a verdade sem prova vira grito no vento. Passei a juntar papéis como quem junta lenha antes da noite, recibos de Nicanor, promissórias com CER, cópias de vendas de sela e freio. Um dia, Nicanor amarrou a dívida de um homem bom à entrega da filha. Eu disse sim ao trato apenas para não deixá-la cair em mãos piores. Enquanto ela estiver aqui, a regra é uma: ninguém toca sem a vontade dela. Meu compromisso é devolver o direito de escolha e acertar a conta com quem faz das pessoas um número. Se você lê isto, é porque quis saber. J. A letra não pedia aplauso, pedia compreensão. Dona Isaura ajeitou-se no sofá, os olhos marejando, sem espalhafato. Eu conheci essa moça do vestido azul, sussurrou Isaura, passando os dedos pelo tecido. Chamava-se Beatriz, doce e sem medo de falar. Morreu rápido demais. O patrão não pronuncia o nome dela porque a voz emperra. Ele juntou prova aqui, Isaura, como se guardasse fogo para a hora certa, para não queimar antes da lenha secar. Maria folheou as fotografias. Numa delas, Nicanor aparecia ao fundo de um leilão de sela, o olhar grudado numa peça de freio com um detalhe de rebite torto, o mesmo detalhe descrito num recibo do baú. Freio no 14, rebite trocado, pago em dinheiro, sem registro. Em outra foto, a Cruz do Cedro tinha presa com arame uma fita azul, a mesma que ela tocara no dia da revolta. O bater de cascos avisou a chegada. João entrou com Padre Miguel, viu o baú aberto e não recuou, apenas tirou o chapéu, humilhado e sereno. Eu não abri por curiosidade, abri porque o Senhor me deu a chave, disse Maria, encarando-o de frente. E porque eu te devo a verdade, respondeu João. Padre Miguel pousou a pasta sobre a mesa. Menina, a cidade anda de ouvido em pé. O cartório mandou relatório de indício. Faltam as peças maiores, mas o baralho embaralhou. E Adalto marcou depoimento formal amanhã. O arreio mexido, Maria disse, juntando as peças. Ele vai falar? Vai, garantiu o padre. E vai com proteção. O delegado prometeu sala fechada. João respirou, buscou no baú um recorte de jornal com a data da morte de Beatriz e o prendeu ao lado do recibo do freio. Isto aqui me come por dentro há anos. Eu não tinha prova, só certeza ruim. Agora tem caminho. E eu? Maria perguntou sem dureza. Onde eu fico nessa conta? No centro, porque a sua vontade é régua. Se você quiser ir embora hoje, eu te levo. Se quiser ficar até a última página, fica. Não por mim, por você. Dona Isaura aproveitou a brecha e trouxe água. Severino apareceu à porta, como sombra boa. Patrão, rodearam a cerca do fundão de novo. Deixaram um bilhete preso no arame. João abriu o papel. 2 palavras só. Calados vivem. Padre Miguel cerrou os olhos. Quando mandam calar, é porque a boca da verdade encostou no dente. Maria guardou a carta de João no peito, como quem guarda um mapa. Eu não vou embora hoje, disse devagar, medindo a força. Eu vou ficar e ouvir, até doer o suficiente para valer a pena. João assentiu, sem vitória no rosto, só alívio. No fim da tarde, Pedro trouxe o marrom para a beira do pomar. Maria passou a escova no pelo e, sem perceber, sorriu curto quando o bicho deitou a cabeça em seu ombro. João viu de longe e não interrompeu. Voltou para a sala, fechou o baú com chave e colocou a chavinha de volta na mão dela. De agora em diante, a chave é sua. O que te diz respeito você abre quando quiser. Obrigada. À noite, o padre celebrou uma reza baixa na varanda, sem vela à mostra. Severino reforçou as trancas. Dona Isaura guardou o bilhete ameaçador dobrado na gaveta. Queria
Lembrar que coragem não se guarda só no peito. Antes de dormir, Maria escreveu no caderno. A recompensa prometida era esta: saber por que me trouxeram. Não foi compra de corpo, foi compra de tempo. Tempo para eu escolher. O resto é estrada. Nela tem nome que falta a ossos, carimbo que não bate com a data e uma cruz que não aceita mais silêncio. Na madrugada, o vento virou para o sul. Em Santa Helena, Nicanor olhava o espelho e via pela primeira vez um rosto com medo. Na fazenda, o relógio bateu 3 pancadas e na quarta parou por um segundo, como se a própria casa prendesse a respiração para ouvir o que vinha. Um passo do passado no corredor, uma confissão que chegaria no dia seguinte, capaz de acender o pavio da reviravolta que a cidade fingia não esperar. De manhã cedo, o cartório cheirava a papel úmido e café requentado. A porta da sala grande ficou fechada por ordem do delegado Arcanjo. Lá dentro estavam Tabelião Menezes, Padre Miguel, João Batista, Severino encostado na parede e o convocado da vez, seu Adalto, o antigo amansador de cavalos. Maria Clara entrou com João. O delegado olhou, mediu o ambiente e concordou com um aceno curto. Ela podia ficar. Registra em ata, pediu Menezes, já com a pena pronta. Seu Adalto, o senhor confirma que veio falar por vontade própria? Perguntou o delegado. Confirmo. A voz saiu baixa, mas inteira. Hoje eu vim de uma vez só, antes que a coragem mude de ideia. Adalto ajeitou o chapéu no colo, respirou e fundo. No dia do tombo, na Cruz do Cedro, eu cheguei cedo para mexer nas montarias. Era minha função. Vi Celestino, o escrevente, conversando com Nicanor perto da cocheira da cidade. Não era lugar dele. Tinha freio novo, arreio com rebite torto. Aquele mesmo do freio no 14 que o senhor guardou, seu João. João assentiu, contido. Menezes levantou os olhos. A caneta arranhou mais rápido. Eles me mandaram pegar um arreio mais macio, dizendo que a moça que ia montar, Beatriz, era leve. Quanto mais macio, melhor, disseram. Mas quando peguei, vi ponto cortado na cincha. Parecia novo por fora, mas as costuras por dentro estavam afinadas, no jeito de romper com o tranco. O ar ficou espesso. Maria sentiu os dedos formigarem no caderno. E por que não falou, Adalto? Arcanjo manteve a voz firme. Porque a ameaça não precisa de grito. Celestino botou a mão no meu ombro e disse: cuida da tua família. Eu calei. Me perdoem. Eu calei. O senhor viu quem montou a cela no dia? Perguntou Menezes. Vi. Eu mesmo fui impedido de fazer. Celestino mexeu na cela, ajustou como se soubesse do serviço. E Nicanor esperou na sombra. Eu estava com medo quando ela subiu. Quando a montaria disparou, eu corri, mas rompeu. A moça caiu como se o chão tivesse puxado. João fechou os olhos um segundo, mas ficou em pé. Padre Miguel botou o rosário entre os dedos, sem barulho. E as promissórias com CER. Menezes foi direto. O sinete do escrivão Elias Rocha sumiu quando a família limpou a casa. Quem guardou primeiro foi um moço do armazém, depois passou para o Nicanor. Em alguns papéis, Celestino mesmo imita a mão. Em outros, carimbam com o sinete velho para parecer limpo. Eu vi uma vez. Não falei. Eu fui covarde. O delegado Arcanjo trocou um olhar rápido com Severino. Depois encarou Menezes. Doutor, registre falsidade sob suspeita e homicídio qualificado a apurar. Vou cumprir mandado de condução de Nicanor e Celestino agora. Concordo e assino, disse Menezes, carimbando a ata. A porta abriu. Do corredor, 2 guardas já esperavam o sinal. Antes de saírem, Maria pediu palavra, a voz firme e simples. Senhor Adalto, o senhor não devolve vida, mas hoje devolveu nome às coisas. Obrigada. Quem tem de me perdoar é Deus. Ele abaixou a cabeça. E a gente começa pedindo, Padre Miguel completou, mas continua consertando. O senhor começou. No pátio, o barulho de rua mudou de som. Menos cochicho, mais passo apressado. Nicanor foi encontrado no balcão da venda, tentando queimar papéis numa latinha. Celestino tentou sair pelos fundos do cartório, deu de cara com Severino e um guarda. Houve resmungo, mas não houve briga.
Algemas falam por último. João não correu para ver. Ficou ao lado de Maria, em silêncio, até a mão dela encontrar o antebraço dele. Não de posse, de apoio. Ele entendeu o gesto como quem encontra chão depois da enchente. Voltaram à fazenda São Bento com o final da tarde. Dona Isaura acendeu a lamparina na cozinha, não na janela, como mandara João. Pedro tratou do marrom e foi afinar a viola. No centro da sala, o baú estava aberto, mas em paz. As peças, enfim, começavam a se encaixar fora dele. Acabou? Maria perguntou de leve. Quase, João respondeu. Agora é papel com lei. O resto é pôr o coração devagar no lugar. E a gente consegue? A gente tenta junto. Na varanda, o vento trouxe cheiro de flor de laranjeira do fundo do pomar. João puxou 2 cadeiras. Maria sentou-se ao lado, não de frente. Ao lado, na mesma linha. Padre Miguel despediu-se com um "amanhã eu volto". Severino fez a ronda e o relógio voltou a bater certo. Ali, no meio da noite mansa, nasceu uma alegria pequena, quase tímida. A alegria de quem não está mais sozinho na própria dor. Ainda haveria gritos na cidade, defesas no fórum, palavras cortadas no meio. Mas pela primeira vez, o caminho apontava para um final que não machuca. Justiça, dignidade e a possibilidade de chamar casa de casa. Se você ama histórias emocionantes como essa e quer que eu continue até o final feliz, deixa nos comentários. Amei a história. Ao fim do dia da confissão, a cidade parecia menor. O rumor dos passos de Nicanor e Celestino sob condução correu por Santa Helena como vento que apaga a lamparina. Na fazenda São Bento, porém, o silêncio não era de medo, era de alívio desconfiado. A casa respirava devagar, como quem aprende de novo. Dona Isaura pôs a chaleira no fogo. Severino fez a ronda, conferindo cadeado, cerca e porteira. Pedro guardou a viola sem tocar. Noite de sossego pede respeito. João Batista ficou na varanda, chapéu nas mãos, olhando a estrada como quem espera o passado terminar de chegar para ir embora. Maria Clara aproximou-se, as mãos ainda com cheiro de sabão de cinza. Acabou? A justiça começou. Ele respondeu simples. Agora, o resto é papel, testemunha e tempo. E nós? João demorou. Olhou para a casa. Olhou para ela. Nós somos quem a dor ainda não conseguiu quebrar. Entraram. Sobre a mesa, o baú estava aberto. Não como ferida, mas como livro. João tirou de dentro um pacote pequeno embrulhado em pano cru e o entregou a Maria. É seu desde o dia da praça. Eu só estava esperando a hora. Ela desatou o nó. Dentro havia 2 papéis e uma chave de arreio. No primeiro papel, a escritura do cavalo marrom em nome de Maria Clara dos Anjos. No segundo, um depósito feito no armazém de seu Onofre. Para Dona Zuleide, pano, sal, açúcar e querosene por 6 meses. O cavalo, no meu nome, no primeiro dia. João confirmou. Com ou sem você aqui, ele seria sua saída sempre que precisasse. E a despensa da sua mãe, sua garantia de que ninguém mais te venderia fome. Maria fechou os olhos um instante. Não era presente de namoro, nem de patrão. Era reparação. Quando abriu, a voz veio limpa. Obrigada. Não por bondade, por respeito. Respeito é a única coisa que eu posso prometer sem medo de faltar. Dona Isaura apareceu à porta segurando um chale antigo, o mesmo azul que ficara anos no fundo do baú. Leva, disse, colocando-o nos ombros de Maria. Hoje, o frio não é do sereno. Mais tarde, João selou o marrom e perguntou sem avançar. Vamos à Cruz do Cedro? Eu preciso aprender a pedir perdão no lugar certo. Vamos. Foram ao passo, lado a lado. O campo estava úmido, o cheiro de terra lavada subindo devagar. Ao chegarem, a cruz recortou o céu cinza. A fita azul, desbotada, ainda tremia. Arame. João tirou o chapéu e falou baixo como quem conta segredo para quem não está mais. Beatriz, eu demorei. Era eu quem devia ter dito não naquele dia. Hoje eu trouxe a verdade andando. Maria se aproximou da cruz, tocou a madeira áspera. Eu não te conheci, Beatriz, mas o silêncio do teu nome morou dentro da casa que hoje me abriga. Eu cuido dele e cuido dele também. João engoliu as lágrimas como quem engole mar.
Maria tirou do cabelo fita branca simples, amarrou junto da azul. Pela que se foi e pela que fica, disse. Ele assentiu, e foi ali que a reviravolta se moveu. Não como fogos, não como grito, moveu-se como água que encontra o leito. O amor não entrou por urgência, entrou por decência. Voltaram devagar. No terreiro, Severino acenou que estava tudo em ordem. Pedro abriu a porteira e, num gesto que ninguém combinou, tirou o chapéu para Maria. Não por reverência social, mas por respeito novo. Na varanda, João tomou fôlego. Maria, eu não sei enfeitar palavra. Eu só sei dizer verdade. Eu gosto de quando você enche a casa com a sua coragem. Se um dia você quiser ficar, eu fico junto. Se quiser ir, eu vou te levar e deixar a estrada limpa. Eu aprendi com dor que o amor só começa quando a gente não prende. Ela mordeu o lábio, seguiu firme. Eu gosto de quando o Senhor não atravessa a minha porta, mas segura a casa por fora. Eu não sei do amanhã, João, mas hoje eu fico. Hoje basta. O marrom bateu o casco como se assinasse. Dona Isaura riu de canto e, para quebrar a gravidade, chamou. Venham comer canjica que esfria. Sentaram-se todos. Isaura, Severino, Pedro, João e Maria. A mesa tinha canjica, bolo de fubá e café passado forte. Conversaram de coisa miúda, chuva, cerca, um filhote de cachorro que aparecera no paiol. E o mundo grande lá fora ficou menor um pouco. Tarde da noite, João levou à sala o relógio que tinha parado na terceira pancada. Abriu a caixa, soprou o pó, ajeitou o pêndulo. O relógio voltou a bater 4, 5, 6, como se o tempo tivesse sido destravado por dentro. Maria foi à janela do quarto, olhou o escuro macio do pasto e escreveu no caderno. A dor não foi embora. Aprendeu a não mandar. Eu não fui comprada, fui protegida. A troca não me fez coisa, me fez ponte. Hoje eu fiquei, não por dívida, mas por escolha. Se o amor vier, que venha limpo. Na manhã seguinte, o sol entrou amarelo pelas frestas. Padre Miguel trouxe notícia. Belo Horizonte confirmou a falsidade nos carimbos. O processo andaria. Delegado Arcanjo avisou que Nicanor ficou preso pelo tempo da lei e Celestino confessara a imitação de visto. A cidade, que julga de ouvido, começava a ouvir papel. No terreiro, João apareceu com 2 rédeas. Entregou uma a Maria. Hoje a gente treina juntos. Juntos! Ela repetiu, passando a mão no pescoço do marrom. Montaram, ao passo, depois ao trote, e por um instante, lado a lado, no mesmo compasso, os dois riram sem culpa. Não era final de romance, era começo de paz. Na cerca, Dona Isaura enxugou o olho escondido no avental. Severino fingiu espantar galinha. Pedro tocou uma moda leve, só para o coração aprender a andar descalço. A reviravolta não transformou a vida num conto doce, endireitou o que estava torto. E no miolo desse acerto, 2 destinos, antes quebrados, aprenderam a se apoiar sem se engolir. Ali, no compasso do marrom, o amor começou a nascer, em silêncio, em respeito, em verdade, como o ipê que passa anos cuidando da raiz antes de florir tudo de uma vez. Os dias seguintes foram de papel e palavra. De Belo Horizonte chegou o laudo. As promissórias estavam falsificadas. O sinete do antigo escrivão fora usado em datas impossíveis. No fórum, o delegado Arcanjo apresentou a confissão de Celestino sobre o visto imitado e juntou ao depoimento de seu adalto sobre a cincha cortada no dia da Cruz do Cedro. A cidade, que costuma julgar no cochicho, precisou ouvir por escrito. Nicanor foi sentenciado por estelionato e por sua participação no plano que levou à morte de Beatriz. Celestino por falsidade e conivência. O dia da sentença não teve fogos, teve silêncio de respeito. Padre Miguel tirou o chapéu na porta do fórum. Tabelião Menezes fechou o livro com um suspiro limpo, como quem varre a mesa antes do pão. Na fazenda São Bento, a vida começou a ajustar os parafusos por dentro. Antônio, agora empregado na serraria de seu Damásio, voltou a ter o peso bom do cansaço honesto. Dona Zuleide montou um tabuleiro com
pão de milho e doce de goiaba, e toda sexta a carroça de Pedro deixava uma cestinha paga, em nome da casa. Dona Isaura, mais leve, enfeitava a cozinha com ramos de arruda e cheiro de café passado. O baú, que por anos guardou o que doía, virou arquivo de justiça, recibos, recortes, certidões. Ao lado dele, uma moldura simples com a fita azul de Beatriz e amarrada junto a fita branca que Maria deixou na cruz. Não era altar de tristeza, era memória protegida. Numa manhã clara, João parou na porta do quarto de Maria. Bateu de leve, como sempre fez. "Posso? Pode." Ela respondeu, sentada com o caderno no colo. "A casa já te chama pelo nome, mas a vida só aprende quando a gente diz em voz alta. Diga, eu não te peço pressa nem prova, te peço estrada. Se você quiser, a gente caminha juntos, sem mudar teu passo, sem apagar teu não. Se um dia cansar, eu paro. Se um dia cair, eu fico de guarda. Se um dia quiser ir, eu levo." Maria respirou demoradamente. "Eu não sou mudança de dono. Eu sou dona de mim. Eu não te prometo perfeição, te prometo clareza. E hoje, com o coração limpo, eu digo, eu fico." Não foi abraço de novela, foi encosto de mundo. Ele estendeu a mão e ela pousou a própria por cima, sem correntes. Severino, passando ao fundo, fingiu que não viu. Dona Isaura sorriu por dentro e foi ferver água para o café do sim. Dias depois, na capelinha de Santa Helena, uma cerimônia pequena, sem pompa e sem preço. Padre Miguel falou baixo. "O que Deus pede é que nenhum de vocês faça do outro um lugar de medo. Prometem?" "Prometo", disse João firme. "Prometo", disse Maria, sem tremor. Não houve dote, não houve vestido bordado de cidade grande, houve chale azul nos ombros, arruda presa ao cabelo, mãos dadas do lado de fora, e o cavalo marrom esperando na sombra do ipê, agora mais alto, com botões prometendo flor. Na saída, Antônio abraçou a filha sem o peso de culpa que o fez curvar um dia. Zuleide beijou a testa de João como quem abençoa um filho que chega atrasado, mas chega. Voltaram à fazenda, montados lado a lado. No terreiro, Pedro arriscou uma moda simples na viola. Severino ajustou a tranca da porteira pela última vez naquele dia. Dona Isaura trouxe canjica e café. E quando Maria desceu do marrom, passou a mão na crina do animal e sussurrou. "Você foi troca um dia, hoje é liberdade." Ao entardecer, os dois foram ao pomar. O ipê, aquele plantado no dia da perda, trazia finalmente os primeiros cachos amarelos. João tocou o tronco como quem reconhece uma lição tardia. Maria encostou o ouvido na casca, rindo de si. "Parece que o tempo respira aqui." "Respira", ele disse. "E quando respira, ensina." Naquela noite, a casa voltou a caber. O relógio bateu as horas no compasso certo. O baú dormiu sem ranger. A cruz do cedro, longe, sustentou duas fitas dançando no vento. A dor, que tantas vezes mandou, agora aprendeu lugar. E do jeitinho que a vida do campo entende, o amor nasceu. Inteiro, sem escolhido, limpo, como chuva que chega mansa e muda a cor do pasto. No caderno, antes de apagar a lamparina, Maria escreveu: "Se um dia me perguntarem, vou responder, não fui salva por um homem, fui salva por escolhas justas. E quando a justiça chegou, a casa aprendeu a falar baixo. Aqui, ninguém compra ninguém. Aqui, as mãos se encontram para segurar o mesmo cabo da enxada. E assim, a história termina onde deveria, no direito de cada um ser gente e no respeito que os faz andar juntos. A cidade seguirá falando, cidades sempre falam, mas agora os nomes estão no lugar certo. O de quem feriu, no papel da lei, o de quem sofreu, na dignidade, o de quem ficou, na escolha. Agora me conta, qual foi a parte que mais te tocou? Deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda demais a nossa comunidade. Se esta história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a verdade ainda encontra o seu nome. E já clique na próxima história. Nos vemos lá.